Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, obrigado pelos louvores, por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado nas nossas vidas, Pai. Nós queremos agora convidar o Senhor para falar aos nossos corações. Nós tiramos, Pai, todo tipo de bloqueio, todo tipo de impedimento, todo tipo de preocupação, Senhor, que nos afaste desse momento, Senhor. Queremos estar atentos à Tua voz e que o Senhor venha e fale aos nossos corações como Tu quiseres, em nome de Jesus. Amém. Quero que vocês já abram a Bíblia lá também em Mateus capítulo 17. Evangelho de Mateus capítulo 17. Até o versículo 9. Todos acharam aí? Mais ou menos. Legal, vamos ler. Mateus 17, a partir do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Legal. Galera, essa passagem a respeito da transfiguração de Jesus é uma palavra bastante conhecida da Bíblia. Ela está presente em 3 dos 4 evangelhos, ela está presente em Mateus, em Marcos e em Lucas. E é uma historinha bastante interessante. Pedro, Tiago e João, que eram os apóstolos mais chegados de Jesus, na verdade os discípulos e apóstolos mais chegados de Jesus, foram convidados por ele para subir até um monte, onde eles, a princípio, iriam orar. Jesus costumava orar nos montes, e geralmente chamava uma galerinha mais próxima para ir com eles. E eles subiram, Pedro, Tiago, João e Jesus. Quando eles estavam lá no alto do monte, de repente as vestes de Jesus começaram a se tornar muito mais brancas, o seu rosto começou a resplandecer como o sol, e eles tiveram uma visão sobrenatural, fantástica. De repente Moisés e Elias surgiram ali, diante deles e diante de Jesus, e Jesus estava conversando com Moisés e Elias. Imagine você ter essa experiência, você já deve ter tido algumas experiências com Deus, você imagina ter uma experiência desse tamanho, de você ir num lugar e de repente aparecerem, sabe, pessoas profetas, pessoas poderosamente usadas por Deus, e além disso você está na companhia de Jesus. E eles tiveram essa experiência maravilhosa. No meio desse momento, dessa experiência, Pedro, que era o cara mais ousado, assim, mais falador dentre aquela galera, ele pega e fala assim: Jesus, Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer uma tenda, um tabernáculo para você, outra para Moisés e outra para Elias. E aí a gente fica por aqui. Só que no mesmo momento que Pedro falava essa palavra, veio uma nuvem sobre o monte, aquela nuvem cobriu o monte, e aí eles ouviram uma voz poderosa, que falava: Este é o meu filho amado, obedecei-o. E aí aqueles discípulos amedrontados, eles caíram ao chão no mesmo momento, e aí depois Jesus veio, tocou neles, os levantou, e falou: Olha, não tenham medo, eu estou com vocês, e aí eles desceram do monte. Legal, foi isso que a gente leu nesses 9 versículos, mas eu queria analisar com vocês, mais detalhadamente, aquilo que Pedro disse. Pedro, lá no versículo 4, ele falou isso: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E essa postura que Pedro teve nesse momento é uma postura muito semelhante com a postura que eu e você temos na nossa vida, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. A postura que Pedro teve aqui nesse momento, apesar da gente estar lendo essa passagem, esses versículos apenas, esses 9 versículos, foi uma postura bastante egoísta. Porque Pedro, ele virou para Jesus, e aí numa paráfrase, né, numa tradução assim, livre, ele falou assim: Jesus, tá tão bom estar aqui, né? Pô, estamos na companhia só de Moisés, que foi o profeta a quem Deus deu as leis, e na companhia de Elias, que foi o cara que mandou parar de chover aqui em Israel e parou durante 3 anos e meio. Estamos em tão boa companhia, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos montar uma tenda aqui pra gente, a gente fica aqui trocando ideia,
Pô, tá da hora, a presença de Deus está visível nesse lugar, vamos ficar aqui, eu, você, Pedro, Tiago, João, Moisés e Elias. Foi mais ou menos isso que essa fala de Pedro transmite. E essa foi uma postura totalmente egoísta, porque lá embaixo, no vale, eles estavam no monte, lá embaixo no vale existiam muitos outros discípulos de Jesus, existiam outras pessoas que estavam atrás de Jesus para serem ministradas, para serem tocadas, para receberem uma cura, para ouvirem uma palavra de Jesus. E Pedro, naquele momento, ele falou, não, vamos ficar por aqui mesmo, tá legal aqui, olha que bênção, que maravilhoso é estar nesse lugar, é estar nesse ambiente. E esse comportamento que Pedro teve é um comportamento muito parecido com o que eu e você temos no nosso dia a dia. O comportamento que nós temos enquanto estamos aqui na igreja e enquanto estamos na nossa vida diária. Nós estamos, muitas vezes, em uma zona de conforto. Estamos acomodados. Vocês todos aqui conhecem há muito tempo a respeito de Jesus, conhecem muito bem essa mensagem que nós estamos pregando durante esse bimestre, a respeito de ir e de pregar a palavra de Deus. Vocês sabem da importância disso. A maioria de vocês cresceu debaixo dessa palavra e dessa importância. Só que nós, quando ouvimos essa palavra, não reagimos adequadamente a ela. Se eu falo para você aqui, rapidinho, falo para você, levanta, o mais normal seria você levantar. Mas Jesus fala para a gente ir, e nós muitas vezes não vamos. Até para utilizar um exemplo bem claro do dia de hoje, o evangelismo foi falado e anunciado no sábado passado, que nós teríamos nessa semana um evangelismo. Foi durante a semana lembrado para todos nós lá no grupo do Face, mas quantos de nós fomos? Muito poucos. Eu e você estamos em uma zona de conforto, acomodados. Por quê? Porque eu e você já conhecemos a Jesus Cristo. Estamos acostumados com essa experiência maravilhosa que a gente tem de estar aqui na igreja, de sermos abençoados, de ouvirmos uma palavra abençoada no domingo, às vezes no sábado, no Gera. Nós estamos acostumados com essa realidade. Mas nós nos esquecemos de que existem pessoas que não estão vivendo essa mesma experiência que nós estamos vivendo. Você provavelmente tem amigos seus, provavelmente você tenha pessoas da sua família que não têm experimentado o relacionamento com Jesus que você experimenta. As oportunidades de conhecer a Cristo e de conhecer a palavra que você experimenta. Todos nós aqui temos uma história com Jesus, todos nós temos um relacionamento com Jesus, alguns já estão vivendo esse relacionamento há muitos e muitos anos, outros estão apenas começando. Mas você já tem uma experiência que te levou mais ou menos nesse lugar que os discípulos estavam, num alto monte. E o grande risco que acontece com todos nós cristãos é nós nos acostumarmos com esse alto monte, onde os discípulos estavam, e ao invés de nós estarmos atentos àquilo que Jesus nos falou e sermos usados para pregar a palavra de Deus, nós corremos o grande risco de pegar e fazer como Pedro sugeriu a Jesus. Pegar uma tenda, né, ou então, para o nosso dia que é mais legal, para os nossos tempos, chegar lá nesse alto monte, montar uma casa, pegar lá o cimento, montar uma casa e falar, é aqui que eu quero ficar. É nesse lugar, porque esse lugar está cheio da presença de Deus e nada mais importa. Nada mais importa. É esse o coração que muitas vezes a gente tem. Você, muitas vezes no seu dia a dia, não se incomoda mais com o seu amigo lá da escola, seu amigo brother, ou sister, né? Aquela pessoa, gente boa que está com você, que você curte andar durante a semana. Você não se incomoda mais de ela ter aqueles comportamentos, de viver uma vida longe de Cristo. Você não se incomoda mais de que ela, sei lá, fica com todo mundo, ele fica com todo mundo. Isso já se tornou natural para você, isso não te incomoda mais. A gente vê as necessidades, às vezes, das pessoas ao nosso redor, às vezes na nossa família, ou até mesmo na rua, aqui em São Paulo ainda mais, que a gente tropeça em mendigos por aí, isso já não incomoda mais a gente. Nós estamos adquirindo uma postura de comodismo, nos trancando aqui dentro, como a gente vem aqui todos os sábados, e aqui a gente experimenta uma oportunidade maravilhosa de conhecer a Cristo. Mas quando a gente volta para a nossa vida, nosso grande desejo, na verdade, era não precisar voltar, era ficar nesse lugar. Ficar num lugar que é um alto monte, um lugar sossegado, um lugar onde eu estou acomodado, onde eu vivo as bênçãos de Deus e nada mais importa. Aí você pode falar, nossa, falar isso, né, nada mais importa, não me preocupo com os meus amigos. Às vezes você pode pensar, não, eu me preocupo. Mas as suas atitudes dizem que você se preocupa com o seu brother lá da escola que não conhece a Cristo, e que você nunca abriu a boca para testemunhar a respeito de Jesus, ou pior, que você não testemunha a respeito de Jesus com as suas atitudes. Ou então os mais velhos aqui que já trabalham e já têm uma carreira profissional, estão entrando na faculdade.
Será que as tuas atitudes refletem esse amor e essa disposição do ID de pregar a palavra de Cristo lá no meio de onde você está? Suas atitudes revelam que você se importa com essas pessoas que estão ao seu redor e não conhecem a Cristo? A maioria das vezes, as nossas atitudes demonstram o quão egoísta nós somos. O quanto egoísta nós somos, o quanto nós estamos acomodados, o quanto a gente gosta de vir nesse lugar, ouvir uma coisinha que acalma o nosso coração, mas que quando a gente ouve o ID, ouve um mandamento de Deus, um imperativo, uma coisa que a gente tem que fazer, a gente não faz. A gente tira o corpo fora, porque aí já não é mais legal. Isso custa alguma coisa. E eu não, eu quero ficar na minha zona de conforto, porque é bem mais legal e é bem mais tranquilo. Eu tenho as bênçãos de Deus e amém, e um abraço. É assim que a gente age. E a gente não pode ser assim. A gente não pode ser assim, porque Jesus, nessa passagem, ele teve uma postura diferente. E eu queria que você, se estiver com a Bíblia aberta, olhe lá no versículo 7. Pedro, ele sugere a Jesus isso, no versículo 4, ele sugere: Jesus, vamos ficar aqui nesse alto monte, conversando com Moisés e Elias, trocando essa ideia, participando desse momento da presença de Deus. Pedro sugere isso no versículo 4. No versículo 7, olha a atitude que Jesus levou os discípulos a terem, só a partir do começo. Na verdade, o versículo 7 inteiro. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais nada, senão unicamente a Jesus. E aí sim, no versículo 9, ele diz: e descendo eles do monte. A atitude que Jesus teve diante daquela sugestão de Pedro, não foi aceitar e falar: beleza, Pedro, monta aí as tendas e a gente vai ficar por aqui durante um tempo. Não, Jesus pegou aqueles caras, eles foram impactados pelo poder de Deus, porque no mesmo momento que Pedro falou aquela frase infeliz, a Bíblia fala no versículo 5 que foi no mesmo momento, veio uma voz, uma nuvem veio, e dessa voz falou: olha, ouvi a voz do meu filho amado, e obedecei. E aqueles caras caíram atemorizados, caíram com medo no chão, e aí Jesus pega, levanta aqueles caras, falam: não temam, e toma a decisão de descer do monte, descer daquela posição alta lá onde as pessoas não se importavam, onde eles estavam quase tomando uma posição egoísta. Eles tomam então uma atitude contrária, direcionados por Jesus. Eles desceram do monte para ir de encontro às pessoas que precisavam de Jesus lá embaixo. Imagine você se Jesus não tivesse decidido fazer isso, se Jesus tivesse decidido: não, beleza, vamos ficar aqui no monte. Imagine o que ia acontecer. Imagine que fosse uma decisão bem séria, assim, ele falar: não, vou ficar no monte para valer, todo o resto da minha vida. Aí beleza, ele ia montar a casa dele lá, a tenda, né, na época, eles iam ficar lá, iam caçar, iam criar uma comunidade paralela, iam ficar naquela vidinha. Você não ouviria a respeito de Jesus, Jesus não, na verdade, nem passaria pela questão do sacrifício na cruz, e nós não teríamos salvação, se Jesus tivesse tomado a atitude de ficar lá. Mas Jesus desceu do monte. Jesus desceu e ele foi de encontro às pessoas que precisavam do apoio dele, que precisavam da ajuda dele lá embaixo. E é isso que eu e você precisamos fazer. Sabe, queridos, tratar desse tema em julho e agosto não é só para a gente vir aqui e ouvir falar uma série de coisas, e muitas vezes coisas que vocês já ouviram. É para, na verdade, nos mover em algo prático, nos mover em algo que nos tire aqui desse salão com vontade de pregar a palavra onde nós vivemos. É para isso que você está aqui, para sair dessa zona de conforto, onde você se acostumou com essa realidade de igreja, porque você cresceu sempre assim, mas o teu dia a dia não reflete a Jesus Cristo. Você precisa tomar uma atitude de descer desse monte que você está vivendo, despertar dessa vida, dessa zona de conforto e buscar aqueles a quem Jesus tem colocado ao seu redor e que não está colocando ao seu redor por acaso, mas ele colocou ao seu redor porque ele tem o desejo de que você seja instrumento de Deus para comunicar as verdades do reino, as verdades de Cristo para a vida dessas pessoas, para os seus amigos, para a sua família, para o seu brother lá da rua que você joga um fute, para a menina que gosta de pintar a sua unha lá e é sua amiguinha. São para essas pessoas que você precisa falar a respeito de Jesus Cristo. Ele quer incomodar o seu coração com a realidade de pecado que essas pessoas têm vivido. A gente não pode se contentar em estar aqui e estar feliz porque nós somos salvos pelo poder do sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas, pelo seu sacrifício e sua ressurreição. Nós não podemos nos contentar só com isso. Se você tem uma verdade, se você tem alguma coisa, melhor, se você tem alguma coisa que você gostou muito de ganhar, o que você faz com essa coisa?
você fala que você tem para os seus amigos. Exemplo, digamos que eu tenha um Play 3. Não é meu desejo, eu prefiro um Xbox 360. Então vamos lá, Xbox 360. Se eu comprar um Xbox 360, eu vou chegar provavelmente aqui no próximo sábado, vou virar para os carinhas e vou falar, cara, comprei um Xbox 360. Da hora. Qualquer dia eu quero que vocês vão lá em casa para jogar comigo. Vamos lá, tá? Vamos jogar, eu gosto de jogar FIFA. Vamos jogar FIFA, vamos fazer um campeonato, pô, é bem legal. E aí, com certeza, no meio desses caras já vai ter alguém que vai gostar de Xbox 360, a gente vai puxar uma conversa. Se você tem tanto amor por Jesus Cristo, e se você acha Jesus tão valioso para a sua vida, por que as coisas não funcionam a respeito de Jesus, a respeito de comunicar a verdade de Jesus dessa mesma forma? Por que você não se importa com a pessoa que está lá, o seu amigo, que às vezes passa por situações tão complicadas na sua mente, mesmo sendo tão novo? Por que você não se preocupa em comunicar esse amor, essa coisa que preencheu a sua vida e transformou você? Você precisa fazer isso. Aí você pode pensar, não, Daniel, eu sou muito novo, eu tenho aqui meus 11, 12, 13 anos de idade, eu nem sei falar nada, eu não sei o que eu poderia falar, como é que eu vou falar a respeito de Jesus? Como é que eu vou fazer isso? Mas eu queria mostrar para vocês uma palavra na Bíblia que Jesus disse de maneira... que Deus disse para um cara, quero mostrar isso, abra lá em Jeremias, e que essa palavra ela serve para você, Jeremias capítulo 1. Eu queria que você ouvisse e recebesse essa palavra no seu coração, para que você nunca mais diga que você é incapaz de fazer alguma coisa. Jeremias capítulo 1. Se você abrir no meio da Bíblia, você vai achar Salmos. Se você for um pouquinho mais para frente, você vai achar Jeremias. Jeremias capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 4 a 8. Jeremias 1, 4. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É essa palavra, querido, que você tem que receber para a sua vida hoje. Jesus diz para você, olha, não olha para essas suas limitações, não olha para a tua idade, não olha para aquilo que você considera que é tua incapacidade. Eu vou dizer a você o que você tem que falar. Você viveu uma experiência comigo e você vai apenas comunicar isso. E eu vou te dar as palavras certas. Eu vou te dar as oportunidades. Basta que você aproveite. Basta que você se permita ser usado por Deus para pregar o Evangelho. Basta que você esteja lá na companhia dos seus amigos e esteja atento às oportunidades que Jesus mesmo vai abrir para que você fale a respeito de Cristo para eles. Jesus ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu queria abrir alguns versículos. Abra lá em 2 Coríntios 5, 20. Queria mostrar algumas coisas que Jesus te chama para ser. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, nós somos embaixadores. Embaixador é um cara que é um representante de um determinado reino, ou determinado país, na verdade, na nossa realidade, né? Representante de um determinado país que vive em outra localidade. Nós somos os representantes do reino de Deus que vivem nessa terra. E Jesus nos capacita para sermos os embaixadores deles, para representarmos esse reino nessa terra. Agora volta um pouquinho para 2 Coríntios 3, 18. Diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você foi chamado, querido, para refletir como espelho a glória e a imagem de Cristo. Deus ele quer usar a sua vida de maneira tão poderosa que quando as pessoas elas olhem para você, elas vejam Jesus. Elas vejam Jesus através das suas atitudes, vejam Jesus através dos seus comportamentos. Abra lá em Atos 1:8. Eu realmente quero mostrar todos esses versículos para vocês. Atos 1:8. Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus nos chamou para testemunhar a respeito da verdade do Evangelho, para que você seja uma pessoa que fale a respeito de Jesus, e custe o que custar.
Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em português, né? Todos vocês sabem disso. E o Novo Testamento ele foi escrito em grego. A palavra que é usada aqui em Testemunhas, ela é na verdade martus, que é uma palavra que na verdade também poderia ser traduzida por mártir. Jesus ele quer capacitar você para pregar a palavra de Deus, custe o que custar. Eu nem estou falando aqui a respeito de morte, mas às vezes a questão de você pregar a palavra de Deus, mesmo que por isso você corra o risco de ser zombado pelos seus colegas, mas você deve pregar a palavra de Deus ali, você deve ser ousado para falar a respeito de Cristo onde você vive, no meio dos seus amigos. Você foi chamado para ser sal da terra, para ser luz do mundo, e você precisa tomar posse dessa verdade para a sua vida. Queridos, não se permita se acomodar, estar numa zona de conforto que te impeça de falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Não é brincadeira a gente falar a respeito desse tema. E se for para a gente brincar, é melhor que a gente nem fale. Não é verdade? Porque nós sabemos. Mas que nesses 2 meses, querido, você se sinta desafiado a ir de encontro aos seus amigos, a ir de encontro à galera da sua família que não conhece a Cristo, e pedir a Deus também sabedoria em oração para testemunhar a respeito de Jesus para essas pessoas, tanto em ações como em palavras. Porque também não adianta a gente só agir e não falar, como também não adianta só falar e não agir como cristão. Nós precisamos das duas coisas, agir e falar. Então não perca a oportunidade que está sendo dada a você de evangelizar aos sábados, não perca isso, isso é precioso. Não perca a oportunidade de falar a respeito de Jesus para os seus amigos. Não perca a oportunidade de cumprir o mandamento que Jesus nos deu, de irmos e falarmos a respeito de Jesus. Saia do alto do monte que você muitas vezes tem vivido e que tem te feito um agente secreto de Jesus por onde você anda. E seja usado por Deus para ministrar a palavra dele em meio ao nosso povo, em meio aos seus amigos, em meio à sua família. Beleza? Vamos orar? Queria que você abaixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, Pai. Obrigado, Jesus, e que ela seja um desafio, Pai, nos nossos corações. Às vezes, Pai, a vida de cristão e a maneira como a gente leva essa vida nos deixa muito acomodados. Às vezes nós conhecemos tanto, temos vivido tanto a respeito do Senhor, Pai, mas não somos capazes de abrir a nossa boca para falar isso, para compartilhar isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Compartilhar isso com o nosso amigo da escola, com o amigo da faculdade, para aqueles que trabalham com os amigos do trabalho. E Deus, isso é um mandamento precioso do Senhor que nós não queremos, Pai, de nenhuma maneira, ser insensatos de não praticar, Pai. Em nome de Jesus, desafia o nosso coração, desperta o nosso coração, incomoda o nosso coração, Pai, com as situações de pecado que estão ao nosso redor, com as situações que te desagradam ao nosso redor. Não nos deixa, Pai, nos acomodarmos com isso, Senhor. Mas nós queremos, em nome de Jesus, ser instrumentos nas tuas mãos, independentemente da nossa idade, independentemente, sabe, do que a gente pensa que a gente tem capacidade, que nós estejamos dispostos nas tuas mãos, Pai, como canais do Senhor, e que o Senhor use-nos para pregar a tua palavra para os nossos amigos, no meio da nossa família, para aqueles que precisarem, Pai. Eis-nos aqui, nos tira, Pai, do conforto, nos tira, Senhor, sabe, do comodismo, e nos leva a descer do monte junto com o Senhor, e olhar por aqueles que precisam ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você agora pensasse e refletisse em 2 amigos seus. 2 amigos seus que não conhecem a Jesus Cristo. Pessoas que você ama, pessoas que estão no seu convívio, na escola, às vezes até parentes, né? Mas eu queria que você pensasse em pessoas da sua idade. Sei que aqui talvez estejam pessoas que tenham pais que não são crentes e tudo mais, mas queria que hoje a gente focasse em adolescentes, pensasse em amigos de vocês, que não conhecem a Cristo. E queria que você colocasse o nome dessas 2 pessoinhas nesse papel. E esse papel é apenas um símbolo, para que a gente possa hoje assumir diante de Cristo um compromisso de sairmos dessa zona de conforto que a gente está, para realmente fazermos alguma coisa, pregarmos a palavra de Cristo. Então eu queria que você pensasse nesses 2 nomes, e aí nós vamos orar a respeito dessas pessoas, e você vai ser desafiado a fazer alguma coisa, mais do que apenas colocar o nome no papel, mas ir durante a semana, ir onde você convive com essa pessoa e decidir pregar Jesus para ela, com as suas atitudes e com as suas palavras. Deus vai te dar a capacitação, vai te dar as palavras, vai te dar a direção. Mas queria que agora você pensasse nisso e anotasse os nomes que nós vamos orar.
E eu queria que você, além de interceder pela salvação delas, que nós vamos orar juntos, queria que você não se preocupasse com a minha oração, mas queria que você orasse por essas pessoas em específico, citasse o nome delas e orasse pedindo para que Deus salve a vida delas. E que mais do que isso, que você seja um instrumento para isso. Queria que você colocasse esses nomes, orasse por elas. Beleza? Vamos fazer isso? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor a vida dessas pessoas, Pai. Cada um desses queridos aqui anotou alguns nomes nesses papéis, nomes de pessoas que eles amam, de amigos, Pai, de pessoas que são importantes para eles e que têm andado afastadas do caminho do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar juntos, Pai, salvação sobre essas vidas, Pai. Nós cremos, Pai, no poder do Espírito Santo para trazer convicção sobre esses corações do pecado, da justiça e do juízo e transformar a vida dessas pessoas e transformá-las para viver a vida plena que o Senhor tem para elas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, age no coração da vida de cada um desses meninos e meninas, Senhor, quebrando, Pai, todo impedimento, quebrando, Senhor, toda a cadeia que quer impedi-los de receber a palavra do Senhor e de crer nesta palavra, Senhor. Todo o engano que o diabo tem colocado diante dessas vidas e que tem as feito andar por caminhos tão desagradáveis ao Senhor, que toda cilada do diabo seja quebrada no nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus, Pai. Mas nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja fluindo de encontro ao coração de cada uma dessas vidas e que nós possamos, Pai, ser instrumentos do Senhor para falar a respeito de Jesus para elas. Usa as nossas vidas, Pai. Nós somos tão incapazes, Pai, mas nós temos vivido contigo e nós cremos que o Senhor vai nos dar as palavras certas, que o Senhor vai preparar a oportunidade certa e nós queremos estar dispostos, Pai, a aproveitar essas oportunidades que o Senhor nos der. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas. Nós queremos, Pai, ver essas vidas salvas e queremos vê-las, Pai, conosco aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós cremos que isso é possível pelo Teu poder, não pela nossa capacidade, Pai. Por isso, nós entregamos a vida dessas pessoas ao Senhor agora, Pai. E pedimos que o Senhor haja de maneira poderosa, de maneira milagrosa, de modo que a gente possa contar para os nossos amigos as grandes coisas que o Senhor tem feito através de nós, Pai. Nós te pedimos isso, Pai, e te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor fará e usará as nossas vidas, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.